Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos Espiritismo e Educação, toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, levando a você o pensamento espírita sobre a educação na família, a educação na escola, a educação na evangelização que é promovida pelo Centro Espírita. Você pode participar, estamos ao vivo, envie aí a sua mensagem, dê o seu alô e nós teremos o maior prazer de interagir com você. E vamos interagir aqui agora com o nosso Ronaldo Gomes, que está já aqui do lado da nossa tela. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Gratidão, Marcos, Tavares, todos que estão nos assistindo, muita paz e que Jesus, mais uma vez, nos inspire no dia de hoje. Isso mesmo. E nós estamos fazendo uma série de programas, este é o terceiro, em que nós estamos estudando os princípios da educação moral através da doutrina espírita, que é a educação com amor, a educação com um exemplo e a educação com a experiência própria. Nós já falamos do amor, já falamos do exemplo e hoje nós vamos fechar falando dessa questão da experiência própria. Lembrando que esse assunto está publicado aqui no livro Escola do Sentimento, de nossa autoria, e é o capítulo 4 desta obra, mas que nós estamos abordando à luz da doutrina espírita. Aqui o livro, então, Escola do Sentimento. Muito bem, Ronaldo. Então, educação com experiência própria. Será que isso quer dizer que nós temos que fazer com que o educando, seja ele criança, adolescente, jovem, adulto, enfim, será que isso significa que nós temos que fazer com que o educando coloque a mão na massa no processo educacional? Vamos lá, Ronaldo, é com você. Marcos, em educação não existe, como nós já falamos aqui, uma receita de bolo, porque os caminhos são todos possíveis. O caminho que tem é justamente esse, da experiência própria, do amor e do exemplo. E que nós podemos, já dissertamos aqui várias vezes. Mas como é um programa espírita e na educação nós abrangemos tudo, eu vou tocar num ponto que, aparentemente, eu me debrucei. Falei, mas isso aqui tem a ver? Não tem a ver? Experiência própria, amor, exemplo. Aí eu vou ler. Eu vou ler porque depois eu vou pular para chegar no final e ver a resposta para mim na questão, vamos lá, 886 do Livro dos Espíritos, se você tiver com ele aí, 886. Vamos lá. Por quê? Nós estamos tratando de educação. A educação, se desde cedo, só para dar uma palhinha aqui antes de ler, se desde cedo, para não parecer repetitivo, mas a fixação pedagógica é assim mesmo, nós vamos nos debruçando e relembrando certos assuntos. A educação desde cedo, e quando nós falamos desde cedo, vem a família, que é o primordial, não há como nós fugirmos disso, da família que se principia todo esse processo da formação do caráter. Ponto. Isso é fato. A escola com um segmento, porque cada agente na família, cada agente na escola, são núcleos familiares, desde o porteiro à direção. Ponto. Então, a família é responsável por toda essa tarefa de educação moral e intelectual, ok? A escola ela vai ajudar nesse desenvolvimento através do processo ensino-aprendizagem. E aí entra o aspecto da relação, do espaço de convivência, onde a família e a escola, com todos os seus agentes, núcleos familiares heterogêneos, vão se complementando neste processo educacional uns com os outros.
na formação moral, ok? E aí, nessa questão, Marcos, olha que interessante. Kardec pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, ok? Então está aqui: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, isso é um processo educativo. Olha só que interessante. É um processo educativo que independe de religiões. É um processo de formação do caráter, da formação humana de todos nós. Posso parar aí para você continuar e depois eu vou dando seguimento desse raciocínio? O que você acha? Se tiver fora, eu nem leio mais, nem continuo. Não, está dentro, Ronaldo, sem dúvida alguma. A questão 886 ela é muito importante. Nós espíritas falamos que fora da caridade não há salvação. E é obviamente que nós precisamos entender com mais propriedade o que significa caridade. Então, daí veio a pergunta que Kardec endereçou aos espíritos, porque, no fundo, ele pediu uma definição de caridade, mas uma definição segundo Jesus, né? Como Jesus entendia realmente a caridade. E foi Jesus que disse que nós precisamos perdoar as ofensas. Foi Jesus que disse que precisamos orar para os que nos perseguem e caluniam. Foi Jesus que disse que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, os espíritos são muito claros na resposta. Como Jesus entende a caridade, ou seja, como a caridade deve ser entendida à luz do Evangelho, dos ensinos de Jesus Cristo, então, isso aqui é a resposta. Benevolência para com todos. Ou seja, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de discriminação, para com todos. Porque Jesus atendeu a todos. Tá? Então, ser bom para com todos. Mas não basta isso. Eles lembram aqui na resposta, né? Indulgência para as imperfeições alheias. O que lembra o outro ensino de Jesus, que só devemos fazer ao próximo o que desejamos que o próximo nos faça. Porque é o reconhecimento dos direitos iguais e que, do mesmo jeito que eu preciso ser respeitado, eu preciso também respeitar o outro. Nós estamos num mundo de expiações e provas e, portanto, todos nós somos imperfeitos. Então, precisamos ter compreensão e indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós queremos que sejam compreensivos e indulgentes com as nossas imperfeições. E aí, perdão das ofensas. Jesus foi muito claro, né? Que nós precisamos perdoar, tanto que Pedro indaga: mas, Senhor, tudo bem, eu entendi, eu tenho que perdoar, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí ele usa uma simbologia, né, que seria, né, 7 vezes. E aí Jesus, para mostrar a profundidade da lição, diz: Pedro, eu não te digo que seja 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Cada ofensa. Ou seja, perdoar sempre. Agora, você colocou, Ronaldo, que fazer tudo isto é um processo educacional. É verdade, porque é um processo que eu tenho que fazer comigo mesmo. Ou seja, eu tenho que ser bom para todo mundo, eu tenho que ser indulgente para com todas as imperfeições alheias, né? E tenho que perdoar as ofensas. Isso não é fácil. Requer um trabalho de autoeducação. Ou, como se fala muito no movimento espírita, o trabalho de reforma íntima. É processo educacional. A partir do momento que eu estou me trabalhando, eu começo gradativamente a servir de exemplo para os outros. O exemplo contagia. Então, eu vou levar este, aquele, aquela, a começar também esse processo. Então, é a experiência própria, né? Eu tenho que fazer comigo mesmo. E no enfrentamento do mundo, porque nem Jesus, nem o Espiritismo solicitam que nós, né,
vamos nos retirar, eu vou para um sítio, viu, Ronaldo? Eu vou para um sítio e eu vou ficar lá em profunda meditação, porque eu preciso fazer minha reforma íntima, aprender a perdoar o próximo. Tá? Quando eu conseguir, né, fazer isso, ver um bom patamar, eu retorno, tá bom? Não, não é para fazer isso. É no mundo, é com os outros, é na convivência social que nós vamos colocando em prática esse processo educacional que estamos fazendo conosco mesmo. Então, Ronaldo, sem dúvida, tem tudo a ver com o nosso tema. Boa noite aí, Sônia, que está aí nos assistindo, Elci também, muita paz, Elci, Rosane, prima, que Jesus abençoe vocês e todos que estão aí conosco. Bom, Marcos, e aí, justamente a partir daí, porque é uma relação, essa nossa relação uns com os outros, é que vai nos despertando e colocando em prática as ações uns com os outros dentro da conduta do bom caráter. E aí também nós vamos nos redescobrindo na família, na escola. Nós vamos vendo que há, de fato, a necessidade dessa transformação educativa em nós, porque é um processo. Então, acharmos que esse processo é só instrução, não. É também o aspecto moralizante que devemos estar cientes, porque ali nós estamos desenvolvendo emoções, sentimentos vários. E aí vem raiva, esse pestinha, essa mãe, esse diretor, e eu mesmo não me coloco, às vezes, naquele processo, porque eu estou também naquele processo. Olha que interessante. Porque aqui ele coloca, olha a continuidade. Ele fala assim, a caridade, vou aqui, tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Inferiores, iguais ou superiores. É a convivência, esse espaço de convivência. Vamos colocar aí o inferior, a criança, o adolescente, o alunato, o educando. Os iguais, aqueles que estão nas nossas esferas, os adultos. E os superiores são aqueles que estão no mando, nas situações. Vamos colocar assim, eu estou vendo a escola como um todo. Mas e o exemplo? Como estão esses exemplos? Como estão esses exemplos? Como nós estamos desenvolvendo em nós? Vamos lá, é prático. Eu, como educador, entro na sala de aula ou na escola, vamos voltar. Na escola. Acabei de entrar, direto para a sala, abro a porta, começo minha aula. Tá certo? Não, tem algo errado. Nem um bom dia. Isso é o que mais... Eu estou dando um exemplo ali prático. Nem um bom dia. Eu vivenciei isso em várias escolas. Nem um bom dia. É chegar na sala de aula e já dar a sua aula. Mas aí vem aquela questão, mas eu não tenho obrigação disso. Não sei por que não. Eu quero exigir do outro atitudes que eu mesmo não tenho. Estou dando um exemplo. Então, não se trata de exigir, se trata de posicionamentos, porque é uma via de mão dupla. E já dizia o saudoso Gentileza, aqui no Rio de Janeiro, gentileza gera gentileza. E nós sabemos que, na prática, a gente distorce muito, a gente cai muito, a gente se levanta e vamos aprendendo uns com os outros. E ficamos, às vezes, Marcos, numa discussão só no processo de ensino-aprendizagem, esquecendo desse desenvolvimento moralizador que precisamos fazer, que está em nós, não é o outro. Sou eu, através dos exemplos, através desse amor.
E com experiência própria. Com quem? Com os demais que estão ali comigo. Nesse espaço de convivência. Vou deixar contigo, depois eu prossigo. Pois é, Ronaldo, você começou com a caridade. A caridade tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a questão de desenvolver a educação moral através da experiência própria. Porque uma coisa é você trabalhar o tema caridade teoricamente, na famosa sala de aula, vendo definições sobre o que seja caridade, que existe a caridade material, que existe a caridade moral, etc. Mas você está trabalhando teoricamente, apenas ensinando o que seja a caridade. Aí está faltando a essência, que é levar o educando a fazer a caridade, nas mais diversas circunstâncias da vida. Daí esse princípio da experiência própria. Agora, para isso, você, enquanto educador, também tem que se inserir nesse processo. E você colocou muito bem. O simples bom dia, boa tarde, boa noite, quando você está lá com a sua turma, suas turmas na escola. Porque os alunos são seres humanos e você também é um ser humano. As pessoas é que fazem a escola, as pessoas fazem o centro espírita, as pessoas fazem a família, o lar. E nós não podemos esquecer disso, que precisamos trabalhar o emocional. Porque você pode até fazer a caridade, mas se você fizer de forma fria e insensível, não é a verdadeira caridade. Nós vimos aqui na definição da questão 886 do Livro dos Espíritos, que, por exemplo, está aqui, né? Que você precisa ser indulgente para com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Aí você, não, tudo bem, não, eu entendo, eu compreendo, eu perdoo, tem problema não, tá? Mas você dá as costas e já começa a falar mal do outro. Então você não perdoou e nem foi indulgente, a não ser da boca para fora e na frente, né, de quem lhe interessava. Nada mais do que isso. Portanto, você usou de hipocrisia. Então, nós precisamos levar os nossos educandos à prática. Tá? Ah, mas não pode, porque nós temos todo um conteúdo para aplicar em sala de aula, né, porque tem que passar o conteúdo da matéria, etc. e tal, não pode sair da escola. Calma lá. Projeto pedagógico é uma coisa ampla. Projeto pedagógico não se circunscreve pura e simplesmente a entrar, dar aula e sair. Projeto pedagógico é muito mais do que isso. Então, a escola tem que também trabalhar essa convivência social. A escola, e nós já falamos isso aqui no programa, não é uma ilha. Não é uma ilha que fica lá isolada. Quer dizer, o que está acontecendo lá fora, no mundo, na comunidade, não interessa. Claro que interessa, tem que fazer parte do projeto pedagógico. E a criança, o jovem, tem que ser preparados para aplicar a caridade ali, fora, no lar, na comunidade, nos grupos sociais aos quais ele pertence, com os quais ele vai interagir. Agora, sempre lembrando que essa experiência própria a que nós vamos levar os nossos educandos, ela também tem que partir do educador. Porque isso é interessante, não é, Ronaldo? Como os muitos educadores se põem à parte, como se não fizessem parte desse processo, como se não fosse uma coisa deles. Mas você é o educador tem que dar exemplo. O educador não pode ser apenas teoria, não pode só falar. Claro que eu posso chegar aqui e dar uma aula sobre o que seja caridade segundo Jesus. Faço uma palestra a esse respeito. Bom, mas, em princípio, qualquer pessoa que estudar poderá dar essa aula, poderá fazer essa palestra. A pergunta que deve ser feita é o seguinte: tudo bem, estudei e dei a aula teórica. Pratico? Eu vivencio isso?
ou eu simplesmente estudei e dei a aula? Se for isso, esse processo educacional está extremamente falho. Então, se nós agora debatemos, nós estudamos, então agora vamos realizar a prática. Ou seja, vamos auxiliar uma instituição que está necessitando, uma instituição beneficente, vamos fazer uma campanha de arrecadação, né, do que eles estão precisando, enfim, tem muitas coisas que podem ser realizadas dentro desse campo. Então, nós vamos ir para esse exercício prático. É isso que significa educar com experiência própria. Para que o nosso educando, quando ele sair da escola ou sair do centro espírita, né, no caso da evangelização, ele possa aplicar, ele saiba aplicar esse aprendizado no seu dia a dia, com as pessoas com as quais ele se relaciona. E, claro, é muito importante darmos exemplo, porque nós já falamos isso também, não é, Ronaldo? O educando está sempre de olho em nós, que somos os educadores. Então, nós temos que estar engajados nesse processo. Boa noite também ao João. Ô, Jonathan, muita paz. Aí ele diz aqui, ó, Marco, a educação moral é a chave para a nossa transformação. Com certeza, é esse o nosso assunto principal aqui também. Mas vamos lá, Marco. E os espíritos aqui continuam aqui falando assim, ó. Ele fala igual aos superiores, ele faz. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se o rico nos procura, atendemos-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mas devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E aqui entra o educando. Infelizmente, nós vemos isso às vezes, a humilhação em relação aos nossos educandos. Porque eu vou falar sempre isso. Não se trata de defesa, não se trata de tampar o sol com a peneira, não é isso. A criança e o jovem, eles apenas demonstram com suas atitudes e ações a representação do que eles vivenciam dentro do lar. Isso é fato. Truculência, falta de amor, enfim, tudo que nós queremos colocar aqui de negativo, ele acaba reproduzindo o que está vivenciando. E na escola ele acaba se colocando, se pondo, se mostrando, principalmente quando os pais são coniventes. Aí ele não tem respeito por ninguém, porque os pais acabam sendo coniventes com as suas ações. E aí entra o aspecto, por que as escolas, muitas, não trabalham certo, ou melhor, até trabalham, não sei se de maneira negligente, ou porque não queiram, ou porque não tem preparação. Não vamos entrar agora nesse mérito, mas vamos lá. Eu destaquei aqui, por exemplo, o desenvolvimento de algumas habilidades, que se chama assim, o exercício da curiosidade, da análise crítica, o desenvolvimento do senso estético, o exercício da empatia e do diálogo, a expressão de ideias e sentimentos e valorização da diversidade. São habilidades que precisam ser desenvolvidas no educando. Mas eu tenho desenvolvimento disso tudo que eu acabei de falar em mim? Porque nós estamos falando aqui de amor, exemplos e por experiência própria. E não é eu que estou dizendo, é a lei. LEI. Está lá na lei. Na lei da LDB, Lei de Diretrizes Básicas, no PCN. Gente, eu não escorri, está na lei essas habilidades. Só que na prática, não sei, parece, nós já falamos aqui várias vezes,
parece que se perdem ao longo do tempo. E está aqui os espíritos colocando sobre esse aspecto, se alguém de posse, nós recebemos bem, porque essa é a prática. E humilhamos a quem já está mais do que sendo humilhado. Então, Marcos, eu vou prosseguir no Livro dos Espíritos, mas já para o final, porque aí vem a resposta. Porque parece que não tinha nada a ver, mas está aqui os Espíritos nos chamando a atenção nesse trabalho de caridade uns com os outros. É a benevolência, a indulgência para o outro, porque eu quero isso também para mim. E isso vai ao encontro dessa preparação das gerações do futuro. Daqui a 10 anos, nós estamos vivenciando aqui no Rio de Janeiro, principalmente, vou falar do Brasil, no mundo, nós estamos vivenciando aqui a força da situação, porque tem que ser essa força, infelizmente. Mas se todo esse trabalho lá atrás, há 10 anos passados, tivéssemos fazendo esse dever de casa, eu tenho quase certeza que hoje não estaríamos vivenciando muita coisa. Mas e amanhã? O que nós estamos fazendo nesse processo, família, escola, comunidade como um todo? Nesse processo de valorização, de resgate do ser humano, no trabalho moral, da formação do caráter, da dignidade humana. O que temos feito? Pois é, Ronaldo. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, neste momento, mais uma vez, a intervenção das forças de segurança numa determinada região aqui da cidade do Rio de Janeiro, região essa que abrange várias comunidades e é dominada por facções ligadas ao tráfico de drogas e outras coisas. Então, estamos vendo a segurança pública. Como você bem colocou, é necessário. Sim, é necessário ao ponto que nós chegamos. Acontece que essa intervenção do Estado, ela não é acompanhada por outras ações. Ou seja, nós temos a intervenção das forças de segurança pública, que anunciaram, já agora, né, que vão tomar conta de toda aquela região por tempo indeterminado. Pois bem, a força policial está lá, mas nós perguntamos, e a educação moral? E a urbanização? E os serviços de saúde, educacionais, etc. Não existe um planejamento para isso. Nada. Simplesmente as forças de segurança vão entrar. Mas e o resto? Bom, então, nós temos que entender o seguinte: isso não é solução. Porque você colocou bem, se tivéssemos nos aplicando na educação moral há 10, 15, 20 anos, 30 anos, não estaríamos vivendo esta realidade atual. Agora, se nós continuarmos a não nos aplicarmos na educação moral, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a tendência é que tenhamos a repetição do que está acontecendo agora. Porque a segurança pública, embora necessária, ela não é solução. A solução está na educação moral, que forma a pessoa de bem, que leva esses espíritos que estão reencarnando e formando as novas gerações a saberem ser benevolentes para com todos, indulgentes para as imperfeições alheias, a saberem perdoar as ofensas e não utilizar mais a violência. E, como nos diz o Mário Sérgio Cortella, esse filósofo brasileiro, isso aqui é uma questão de desenvolver a ética. E o que é desenvolver a ética? É mostrar à pessoa, é mostrar ao indivíduo que ele pode fazer a escolha. Ele pode escolher pelo mal e ele pode escolher pelo bem. Mas se você faz a formação do caráter, se você o leva a pensar, se você o leva à prática, ele vai pelo campo do bem, ele vai fazer essa escolha. Por quê? Porque é bom para ele e bom para os outros. Então, as nossas autoridades públicas
precisam entender da necessidade da educação moral. Os nossos professores, os nossos educadores, de uma maneira geral, também precisam ter esse entendimento. Nós estamos dizendo aqui que as pessoas têm que abraçar o espiritismo para ter esse entendimento. Não é isso. Estamos falando de educação moral. Educação moral não tem bandeira religiosa, mas ela precisa ser trabalhada para que aprendamos o amor, aprendamos a necessidade do exemplo, aprendamos essa questão da experiência própria. Por isso que no nosso projeto Escola do Sentimento, nós não falamos em aula nem em sala de aula. Nós falamos em espaço de aprendizagem coletiva, quer dizer, um espaço de convivência e aprendizagem, onde os nossos educandos têm ampla participação. Nós vamos trabalhar com rodas de conversa, grupos de estudo e pesquisa, debates, vamos estabelecer os combinados e as regras em assembleias, e assim por diante. Mas com esse grande objetivo da realização da formação do caráter, do desenvolvimento das virtudes, porque aí nós estaremos trabalhando a educação moral e fazendo eles pensarem. Porque hoje está tudo muito fácil, né, Ronaldo? Eu pego as coisas dos livros, na internet. Aliás, eu aperto aqui o botão, aciono a inteligência artificial e ela que faça as coisas para mim. Mas a vida não é essa, não é dessa maneira. Então, a solução dos males sociais está na educação. E como muito bem nos coloca os espíritos superiores, e também entende Allan Kardec, essa educação deve ser entendida como educação moral. Esse é o caminho para termos solução. E façamos a nossa parte. Enquanto estivermos preocupados porque o outro não faz, não tem mais jeito, estamos perdidos, a humanidade só morrendo todo mundo e voltando outro, aqueles discursos todos que nós já sabemos. Eu tenho vários exemplos. Um é do próprio Mestre Jesus, que continuou, apesar dos pesares, até o final, pregado na cruz, ele continuou firme no propósito da não retaliação, da não violência. Ponto. É o amor. Tivemos vários outros. Agora, há pouco tempo mesmo, Mahatma Gandhi fez a grande revolução na Índia através do amor, do exemplo, da participação dele mesmo, vivenciando aquilo tudo, não pegou em uma arma. Madre Teresa de Calcutá, sendo uma católica ferrenha, mas praticou o bem, a exemplo de Jesus, sem ver a quem, independente dos conceitos que haviam na igreja, mas pela prerrogativa de fazer a caridade, fazer o bem aos humildes, aqueles que de fato precisavam. Temos Sai Baba, também, lá na Índia também, na escola dele, onde recebia a todos sem distinção, independente de qual casta era ali recebido, ele não se preocupava com isso. Aqui no Brasil temos a irmã Dulce, também católica. Se formos dar exemplo de vários outros. E aí, Marcos, vem a questão, quando os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, já lá no finalzinho dessa parte que eu estou tocando aqui, que é a questão 889. Olha que interessante, ele fala assim, não há homens reduzidos à mendicidade por própria culpa. Olha que interessante. Está na mendicância porque ele quer. Está ali, pedindo. E nós vemos de várias maneiras. E aí? Olha a resposta. Eu fiquei impressionado com a resposta dos espíritos. Olha só. Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que os levaram à perda. E é isso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Olha só, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a prática da lei de Deus,
Marcos, depois dizem que não tem nada a ver. Eu tenho o teu livro aqui, porque está ali intrínseco, nós já lemos aqui várias coisas, mas me perdoe eu puxar esse aspecto do Livro dos Espíritos para aqueles que estão nos assistindo, e foi o que o Marcos falou, independe de ser espírito. Porque a educação que nós estamos abrangendo aqui, a educação moral, aqui os espíritos já estão nos trazendo, com os exemplos de Jesus, na questão 625. Vou deixar com você, eu sei que você já está doido para falar aí, porque está aí a colocação dos espíritos. Essa questão 889 é uma das questões em que os espíritos se referem à educação. Aí muitas pessoas dizem assim, bom, mas a educação moral ela foi defendida apenas por Kardec nos seus comentários. Bem, aí vem essa questão que desmente isso, porque a palavra não é de Kardec, a palavra é dos espíritos. Então, você leu, você repetiu a leitura, realmente aí, olha. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, então são os próprios espíritos agora falando diretamente em educação moral. E que essa educação deve ensinar a todos nós a lei de Deus. A que lei é essa? A lei divina ou natural? A lei de amor. Porque é isso. Aliás, se fala muito que Deus é amor. E é fato. Sim, porque ele ama a sua criação, ama todas as criaturas dentro da sua criação. Tanto que nos destinou a alcançarmos a perfeição, que aí vai depender dos nossos próprios esforços. E isso é processo educacional. Então, educação moral. Aqui os espíritos. Nós temos injustiça social. Tem gente aqui que acaba caindo na miséria por culpa própria. Tem gente que no futuro vai ter que passar por expiações por causa do mal que realizou. Como os espíritos respondem? Sem dúvida. Sim, isso é verdade. Mas isso é evitável? Claro que é. Basta aplicarmos a educação moral. Esse é o caminho que os espíritos, por assim dizer, estão gritando desde 1857, quando veio a público o Livro dos Espíritos. E eles vêm repetindo esse discurso através de diversos médiuns ao longo do tempo. Precisamos nos aplicar na educação moral. Agora, você está ressaltando, Ronaldo, e isso é realmente muito importante, que não basta educar moralmente o outro. Não. O educador precisa se educar moralmente, porque senão ele perde a razão, ele perde a sua autoridade, se ele não é exemplo. Então, na verdade, os princípios da educação moral, eles estão interligados, estão conjugados. Claro que aqui, didaticamente, nós podemos fazer um programa sobre o amor, um programa sobre o exemplo, um programa sobre a experiência própria, mas isso é só didático, porque no cotidiano, no dia a dia, os três princípios andam juntos, de mãos dadas. A experiência própria também precisa do exemplo. Aliás, Ronaldo, você já deve ter passado por isso também, né? Quantos professores que nós já vimos, né? Bom, olha só, minha gente, nós vamos fazer aqui um trabalho em grupo, vocês vão se dividir em grupos, vamos fazer isso e aquilo e tal. Ele dá todas as instruções e os alunos começam a trabalhar. E aí fica lá sentadão, lá na mesa dele, só marcando o tempo. Ou seja, ele não interage, ele não entra no processo. E ele está perdendo uma oportunidade ímpar, par, e etc. Né? Que é participar, ele estar ali. Por isso que nós dizemos que o professor, antes de mais nada, precisa ser um orientador e estimulador do processo. Mas, para isso, ele não tem que ficar lá no palco só comandando, ele tem que estar junto com os próprios alunos. Na evangelização do Centro Espírita, é a mesma coisa, porque aí você está dando o exemplo. Vamos trazer Jesus de volta aqui ao programa, né? Mestre, olha lá,
a minha filha está lá acamada, mas eu acredito no Senhor, se o Senhor for lá, o Senhor vai curar minha filha. Aí Jesus, vamos imaginar a cena, Jesus olhasse lá para a pessoa que está pedindo, tudo bem, tudo bem. O Pedro, vai lá em meu nome curar a filha. O Mateus, vai... E Jesus não saísse do lugar. Ora, ele seria chamado de mestre, de bom, e etc., se ele não saísse do lugar, se ele não fizesse, se ele não estivesse junto. Claro que não. Então, ele foi considerado mestre, não apenas porque ele ensinava, mas porque ele fazia, ele estava ali. Quando o centurião veio conversar com ele, né, por causa do servo que está lá doente, na mesma hora, ele disse, pois, vamos até a sua casa. E aí o centurião, não, eu não sou digno de receber o senhor na minha casa, mas eu acredito na sua palavra, que se o senhor falar agora que o meu servo vai ficar bom, eu sei que ele ficará bom. E aí Jesus falou, eu nunca encontrei tamanha fé como a desse romano aqui em plena Judéia. Vai, porque a tua fé vai salvar o teu servo. E, de fato, o servo fica curado. Quer dizer, então, olha só, é Jesus se envolvendo. Ele está ali, firme e forte. Ele falou do perdão das ofensas. Você lembrou, Ronaldo, da crucificação, em que ele, até o final, ele foi exemplo. E foi. Qual é a fala final dele lá na cruz? Quando ele olha para a multidão e, antes de expirar, antes de retornar à pátria espiritual, o que ele diz? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, ali, com aquela dor toda, com tudo aquilo que aconteceu, ele estendeu o perdão a todos nós, né? E intermediando esse perdão junto a Deus, junto ao próprio Pai. Então, ele foi o exemplo. Então, é isso que o educador, o professor, o evangelizador também precisa se esforçar em ser. Eu penso, Marcos, que cada vez mais nós estamos muito preocupados numa coisa de perfeição, e quando se fala em moral, assusta muito. Penso também que a prática educacional ela precisa passar por nós no aspecto de que eu tenho que fazer, ponto. Não tenho que me preocupar com o outro, ponto. Em que sentido não se preocupar com o outro? No sentido de que eu preciso fazer alguma coisa. Em sã consciência, eu sei que o outro depende de mim, que são os educandos. Não é ser perfeito para eles. Até porque, se eu errar, eu tenho que mostrar a eles que eu errei. Isso é um exemplo. Puxa, o professor está se colocando aqui, observando e falando que ele errou também. Isso é legal. E Jesus, quando você deu o exemplo aí do centurião, esse centurião era o cão chupando manga. O centurião mandava e desmandava. Prendia. Até numa guerra matava. Mas ele tinha fé, ele estava no processo de transformação. Muitos de nós, às vezes, temos tanta coisa, não fazemos nada do que esse centurião fazia, e Jesus coloca isso. Nunca vi em todo Israel um homem com tanta fé. Homens, de repente, mulheres com tanto conhecimento, já conhecedor ali, como o próprio Pedro, que corta a orelha. E nós percebemos o quê? Que Jesus, em todo momento, coloca isso para nós. Se igualou a nós, mostrando que o que eu faço, podeis fazer. Só que nós, seres humanos, ainda espíritos devedores uns dos outros, nós criamos uma prerrogativa, olha como você é forte. Já que está assim, eu vou piorar mais ainda a situação, o problema não é meu, eu não tenho nada com isso. E a gente sabe que negligenciar a oportunidade de fazer é também ser conivente com aquela situação. Então, no mínimo, eu tenho que minimizar toda essa situação. Não é para parecer, não precisa isso, mas o pouquinho que eu faça, como diz Chico Xavier, se a casa do teu vizinho está pegando fogo,
Enquanto você está lá xingando, falando de quem é culpado, vai lá, pega a colherzinha de água e vai jogando no muro, que de repente você está ajudando. É uma colherzinha de água, sim, mas é uma ajuda. E é o que menos, às vezes, nós fazemos. Então, precisamos agarrarmos de fato, arregaçar as mangas e fazermos a nossa parte aonde nós estamos. Ah, você vai ver, já ouvi muito isso. Ih, você vai ver quando eu for lá no centro, quando eu for em tal lugar, vou mostrar quem é você. Eu falei, ai, meu Deus, graças a Deus, pelo menos vai no centro comigo, pelo menos vai participar comigo junto. Porque o que manda é a minha consciência e a espiritualidade, e Deus está vendo quem eu sou, com todos os defeitos, com todas as minhas limitações, as nossas limitações, mas algo precisa ser feito. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, façamos nós a nossa parte. E para fechar, esse exemplo de Jesus com Pedro, que Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, vem, segue-me. Mas é aquela mania que nós temos. Aí a gente olha assim, mas Senhor, e Pedro olhou para João, e este? Você está me chamando de este? Aí Jesus, o que tens tu com eles? Segue-me tu. É isso que nós temos que fazer. Façamos a nossa parte. Não importa o que o outro esteja fazendo. Senhor, vimos tal homem, quem teu nome, que não nos segue. Nós proibimos, que está usando o teu nome expelindo o demônio. Aí Jesus é mesmo. Quem não é contra nós, é por vós. Não proibais. Então nós temos que parar com isso. Deixa o outro fazer. Se eu estivesse lá, eu faria diferente? Será que eu iria fazer diferente? Então, dentro da minha sala de aula, dentro do meu espaço de convivência com o outro, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer. Agora, eu não olho para o outro para ver, puxa, o outro está fazendo isso, no sentido de, bom, tirar alguma coisa boa dali para fazer. Não, eu tenho um olhar de crítica. Se o outro quer me criticar, aí eu vou voltar ao que o Chico fala, o problema é do outro. Eu vou fazer a minha parte. Então, Marcos, em educação é isso. Fazemos a nossa parte. O outro não dá bom dia, eu não vou dar bom dia. O outro não fala comigo, também não vou falar. O problema é dele. Eu fiz isso, eu estou falando por experiência própria. Eu chegava na escola, dava bom dia, bom dia, bom dia. Um dia eu falei, parei, já contei isso aqui, parei, aí fiquei parado. Eu era coordenador. Aí os alunos, não foram os colegas. Bom dia, essa hora está falando, você não está falando bom dia hoje. Eu falei, mesmo, eu esqueci, bom dia. Criou-se um hábito do bom dia, mas foram a partir das crianças. E vou repetir aqui o que nós já falamos, eu e Marcos aqui. Trabalhar a educação com as crianças e os jovens não é difícil. Não é. É hábitos que você vai adquirindo, lembrando que eles trazem dificuldades, porque trazem para a escola, para essa comunidade escolar, o que eles vivenciam. E isso a gente precisa compreender, o que a gente às vezes não faz. Como eu também, como educador, trago também os meus problemas e que às vezes ninguém está ali percebendo isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é façamos a nossa parte que nos cabe. Não é ser mais nem menos. É o que está dizendo aqui. Se é inferior, eu não tenho, já está inferior, ainda vou humilhar mais, ainda vou piorar a situação, ficar com a mesmice, ficar no discurso que não adianta, ficar no discurso que está tudo perdido. Sim, aparentemente parece estar perdido. Então, se está perdido, me perdoe. Então, Jesus errou até hoje, né? Ele disse que nenhuma ovelha minha, nenhuma, seria desgarrada. Todas serão salvas. Muita paz, que Jesus os abençoe. Marco, deixo com você. Muito bem, Ronaldo. É isso aí. Então, os princípios da educação moral, educação com amor, educação com exemplo, educação com experiência própria, levando os educandos a vivenciarem os aprendizados, principalmente os aprendizados morais, porque é disso que nós estamos necessitando, e essa é a grande tese do Espiritismo, de nós desenvolvermos a educação moral.
Nós estamos chegando ao final aqui desta edição do Espiritismo e Educação, mas temos um anúncio a fazer. É que este é o último programa, ao vivo. Calma! É porque a partir da próxima semana o nosso programa irá ao ar no mesmo dia e horário, ou seja, segunda-feira, 8h30 da noite, mas passará aí ao ar gravado. Mas mesmo assim, você poderá sim utilizar os comentários, enviar seus comentários, suas perguntas, porque nós vamos depois responder no outro programa. Tá? Então, não deixe de fazer a participação. Mas este é o último programa ao vivo. Então, a partir da próxima segunda-feira, nós estaremos no ar pela Web Rádio Estação da Luz, com o programa gravado. E continuamos aí a aguardar a sua companhia. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos ter uma semana de paz, boas realizações e trabalhando conosco esse grande processo muito importante da autoeducação, da reforma íntima, para que sejamos verdadeiros educadores. E sempre lembrando que, na sua essência, o Espiritismo é obra de educação. Paz em sua vida, um grande abraço e até semana que vem.